tarde. Estamos começando mais um podcast Café com Direito. Hoje é o nosso episódio especial, o início de uma série de podcasts sobre os desafios e dilemas da advocacia, especialmente os dilemas dos jovens advogados. Estão aqui conosco dois jovens promissores advogados, doutor Diego e doutora Luciana, nossos colegas de profissão, membros, coordenadores, diretores da Comissão Jovem Advocacia da OAB, subseção Marabá. Sejam bem-vindos, meus queridos. É um prazer tê-los aqui comigo. Eu sou o doutor Abrão Neto, sou advogado, trabalho como colaborador, consultor, advogado exclusivo da Carvalho Advocacia, nossa grande parceira. Esse aqui é um projeto do Abrão Neto e da Carvalho Advocacia, com o apoio da LA Produções, que é a nossa produtora, e os nossos assistentes são o Raimundo, que está nos bastidores aí, nos fotografando, fazendo material complementar, que é o RN Produções. Este é um trabalho que eu costumo dizer que é um trabalho divino. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar aqui com os meus colegas para falar de direito e falar de advocacia. Esse é o nosso podcast, Café com Direito. Estamos iniciando mais um episódio. Doutores, agora que estamos aqui, nós já conversamos nos bastidores aqui, procuramos descontrair, falar de algumas coisas. Já estávamos entrando já no assunto dos causos, né, doutor Diego? Mas antes da gente iniciar, falar sobre causos, falar sobre dilemas, eu gostaria de ouvir os doutores contar um pouco da história de vocês, sobre desde o momento faculdade até a OAB. As nossas histórias são parecidas, mas eu sei que cada história tem suas peculiaridades, né? Doutora Luciana, quer começar, doutora Luciana? Está um pouco nervosa ainda? Pode relaxar, faz parte. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui hoje. Belíssimo estúdio, amei, doutor. Parabéns pela iniciativa. Então, me chamo Luciana, sou advogada, atuo na área previdenciária e trabalhista com relação às doenças ocupacionais. E eu iniciei o início na advocacia, faculdade, em 2015, na primeira turma da Faculdade Carajás aqui de Marabá. Aí. E aí, eu brinco até... Faculdade pioneira, né, Carajás? Exatamente. Eu até brinco que eu levei, mas, gente, aqui é a realidade. Levei uns 10 anos para me formar. Ah, mas por que, Luciana, você levou esse tanto de tempo para se formar? Tranca a faculdade, volta à faculdade. E aí, depois tive que pagar umas 17 matérias tudo de novo, por conta de carga horária, enfim. Caramba! Muda a grade curricular, né? Após 5 anos. Só 17 matérias? Daqui fui para Brasília, de Brasília voltei para Marabá, concluí a faculdade aqui, e aí a carga horária não batia, né? Então, tive que pagar as matérias tudo de novo, mas pelo lado positivo isso foi bom, porque ficou bem ativo o que eu aprendi na faculdade, né? Passei um ano e pouco cursando direito empresarial, inclusive. Então, assim, hoje eu atuo na área de direito previdenciário, na área de trabalhista com relação à doença ocupacional, tudo que está relacionado aos benefícios, de certa forma, o beneficiário, né? Como empréstimo indevido, em desconto indevido, que está relacionado à folha de pagamento deles, né? Questão também de imposto de renda retido na fonte, dentre outras questões também que eu atuo. Então, o início da advocacia, quando eu passei na minha prova da OAB, não foi fácil, não foi. Eu estava grávida quando eu passei, enfrentei desafios, e aí já chegou mãe e perguntou, Luciana, como que tu consegue? Como que você fez? Como você chegou? E aí eu sempre digo, a necessidade, né, faz com que a gente consiga muitas coisas, né? Então é isso. Doutora Luciana, você já de cara falou aí de um grande desafio que você enfrentou já como estudante de direito, né? O tempo que você levou para concluir a faculdade. E eu também demorei para concluir a faculdade, passei por algumas instituições, morei em alguns lugares, né? Não só aqui, mas eu colei grau aqui em Marabá. As pessoas Demorou quantos anos, Abrão, pai? Eu não acho que eu comecei a faculdade, na verdade, eu tinha acabado de trancar o curso na Universidade Federal do Maranhão de Pedagogia, tinha começado jornalismo. Rapaz. E minha mãe
simplesmente falou assim, rapaz, tu não quer fazer direito? Tu não quer? Olha, tua prima vai fazer direito. Não quer ir lá, passa um tempo lá com a tua tia lá em São Luís, vai fazer direito. O Fábio, meu sócio e primo de coração, ele começou na mesma época. Inclusive eu, ele e outro colega, que hoje é médico, doutor Edelso. E nessa época, na verdade, eu não sabia o que eu queria para minha vida. Eu queria fazer tudo enquanto, na verdade, eu queria conhecer. Estava numa fase de conhecimento. E só anos depois de ter trancado a faculdade, foi que eu parei para pensar e vi que era uma boa escolha a profissão, as profissões, né, das carreiras jurídicas. Mas uma profissão que sempre me fascinou, até porque tem advogados na minha família, né, que eu admiro muito, tios, primos, é a advocacia. E aí, quando eu recebi o convite de vir para cá, eu já vim mesmo decidido a gastar minha vida na advocacia. Não sei se no futuro, talvez, eu ingresse em outra carreira jurídica, mas a advocacia, não é que eu escolhi a advocacia, mas eu acho que a advocacia me escolheu. E você, doutor Diego? Quero ouvir vocês. Vocês são meus visitantes aqui, meus colegas. Eu estava falando no início que a gente fez uma reunião para falar sobre questões da COJAD, sobre alguns eventos, algumas coisas que a gente podia fazer para melhorar o trabalho da comissão. E se a gente não tivesse uma pauta, a gente passava a noite, tinha que marcar várias reuniões para conversar. A gente está só começando, essa é uma primeira apresentação. Vocês estão falando aí da história, resumidamente da história de vocês, mas a gente vai falar sobre muitas coisas aqui. Pode ficar à vontade. Conte sua história. Boa tarde, doutor Abraão. Boa tarde, minha amiga doutora Luciana. Uma satisfação participar do Café com Direito. Um belíssimo estúdio. Enche nossos olhos ver assim as conquistas que os nossos amigos têm, né? E vamos lá. Resumir um pouquinho da minha história. Eu entrei na Faculdade de Direito também na Carajás em 2017. Vamos dizer assim que por acaso, né? A história do FIES era recente, em 2017. Sim. E aí eu vi uma propaganda na televisão falando que se você fez o Enem do ano, agora não me recordo, até ano tal, que era 2017, você pode usar sua nota e se candidatar a uma vaga em algum curso de sua preferência. E aí eu tinha feito o Enem alguns anos anteriores, acho que 3 anos antes. E aí eu coloquei a nota lá no portal do FIES e fui aprovado. Eu fiquei sabendo que o doutor, antes de ingressar na advocacia, era da área da segurança pública, né? Era. Mas aí eu te pergunto, o despertar para o direito foi a partir da carreira na área de segurança pública? Passou a estudar sobre direito criminal, foi despertando, ou já antes de ingressar na carreira como agente de segurança pública, o doutor já tinha em mente tinha alguma admiração pela carreira jurídica? Surgiu quando eu era guarda municipal, né? Que eu fui guarda municipal aqui em Marabá por 12 anos, até eu pedir exoneração e me tornar advogado. Mas essa vontade de fazer direito surgiu enquanto eu estava exercendo a atividade. Mas meu desejo na época era ser delegado, até pela dinâmica que a gente exerce na atividade de rua, de patrulhamento, de prevenção contra crimes, e eu nunca me vi como advogado. Mas, como era uma realidade assim, em final de 2022, eu fui em Goiânia fazer a prova para delegado, e foi quando eu tive um choque de realidade, porque eu achava que eu estava estudando muito para fazer essa prova, mas cheguei lá e eu vi que eu não tinha estudado, era nada. O concurso, a vida de concurseiro não é fácil. Eu nunca tive desejo de ingressar numa carreira assim, ainda mais relacionada à segurança pública, mas quando eu tive a oportunidade de conhecer uns profissionais da área de segurança pública, e eu percebi que os dilemas, os desafios, as intercorrências da advocacia não chegam nem aos pés de quem trabalha nessa área como servidor público, né? Não é fácil, principalmente da área da segurança pública, porque quando você exerce uma atividade que você tem que utilizar a força, você tem vários controles externos, né? Tem a sociedade, tem os órgãos de fiscalização. Exerce o poder de coerção. Exatamente, que é o Ministério Público. Então, é um trabalho muito sensível, que exige preparo, claro, do servidor, né? Mas que é um trabalho bem gratificante quando você
está numa situação de flagrância e prende ali a pessoa que está cometendo aquele delito e vê aquele caso que você participou tomar uma solução lá no final, quando é julgado. Então, é bem satisfatório. Mas, continuando um pouco da minha história. Eu quero saber assim, eu não estou entrevistando vocês, eu estou só apenas conduzindo aqui, sou um mediador, isso é uma conversa, um bate-papo descontraído, né? Assim, a curiosidade que todos têm. Para mim, hoje, me tornar advogado não foi fácil. Eu enfrentei muitos desafios, passei por muitas lutas. Eu costumo dizer assim, que quando eu passei na OAB, não é que foi fácil, mas é porque eu já tinha uma bagagem, já tinha uma história, já tinha uma experiência que tornou menos difícil no momento em que eu busquei. Mas todos passam por um momento de pressão após a faculdade. Eu queria saber de vocês assim, sobre esse momento de pressão. A gente está... Para começar na carreira jurídica, como jovem advogado, ter o desafio da OAB, para muitos é uma barreira quase que intransponível. Existe a questão do estigma, por que eu tenho que terminar a faculdade, eu tenho que ingressar logo na OAB, eu tenho que, como se fosse uma obrigação de quem se forma em direito, passar na OAB. Eu quero ouvir isso de vocês. Como é que foi para vocês lidar com essas questões? De terminar a faculdade, eu vou fazer concurso, eu tenho que... A minha família quer que eu seja advogado, eu tenho que passar na OAB e carregou essa pressão. Como é que vocês lidaram com isso até serem aprovados na OAB? A doutora vai explicar aí a situação dela. Então, não foi fácil para mim esse trajeto de estudo para conseguir ser a aprovação no exame da ordem. Eu estava grávida e toda gestante, a maior parte é comum a gente sentir um sono infinito. Então, assim... Da gestação, né? Na gestação. Então, assim, eu sou uma pessoa que, se tem que fazer, faça. Não deixa para amanhã o que tem que ser feito hoje, sabe? Eu sou assim. Então, era uma responsabilidade... Não, mas tem dias também que a gente não está bem e tem que respeitar, certo? A procrastinação eu luto contra ela. Entretanto, tem dias que a gente também não está bem e precisamos respeitar o limite do nosso corpo. Sim. Certo? Mas a gente tem que fazer tudo que estiver ao nosso alcance para cumprir com a gente. Aquele compromisso da OAB é conosco. Né? Nós não estamos ali competindo com o outro, é com nós mesmos. Né? Foi isso que eu vi a prova da OAB. Eu não estou competindo com ninguém aqui, eu preciso fazer a quantidade de pontos para me poder ser aprovada. A quantidade de pontos mínima para ser aprovada. Olha que na prova da OAB não tem essa de se eu fiz... Quantos pontos na fase objetiva, se eu 40, fechei a prova, 40 é 10. 40 é 10. Sabe, para mim essa questão, já me foi colocado isso de familiares. Luciana, para mim uma boa aluna é aquela que tira no mínimo 8, né? É a pressão familiar, né? Exatamente, todos no sofrem mínimo a 8. pressão familiar. Então, assim, depois que eu vi que isso não... Lógico, legal tirar uma nota 10, sabe? Muito bom tirar uma nota 8, mas aquilo não vai definir você. Se você tirou 45, se você tirou 55, isso não define você, certo? Sim. Então, assim, o desafio que eu passei na terceira vez, eu passei na primeira prova do exame da ordem, né? Fiz a primeira, não passei, fiquei com 35, 36 pontos, não passei. Eu tenho um caos aí sobre a OAB. Todo mundo tem algum caos sobre a prova da OAB, não tem? Na segunda prova que eu fiz, foi na minha gestação, então eu estava competindo com sono, né? Eu tirei 29, foi baixíssima a minha nota. Aí eu coloquei um compromisso, eu falei assim, eu vou passar ou eu vou passar. Mulher então, assim, de 10 questões, se um artigo repetisse 10 vezes na resposta dela, eu escrevi ele no caderno 10 vezes. Então, eu fui com sangue no olho. Falei, eu passo. E passei. Coisa boa. Fui para a segunda fase do exame da ordem. Nunca tinha feito como eu fiz, como eu tive a experiência com a primeira prova. Não passei na segunda. Só que eu fui...
você tem que esquecer, é difícil, mas você tem que observar. Você precisa observar a experiência, o processo pelo qual você está passando naquele momento. Você tem que observar o que está acontecendo ao seu redor, a prova que está ali na sua frente, certo? Foi para casa? Eu já sei como é que funciona. Então, o que foi que eu, Luciana, fiz? Peguei as provas tudinho anterior e foquei nas palavras-chave. Foquei nas palavras-chave, que eu sabia que a resposta para a banca deveria conter a palavra-chave. Ele não vai ficar olhando, porque é muita prova, gente, para o examinador corrigir. Então, ele vai ver se tem as palavras-chave que ele precisa para poder considerar a tua resposta certa. Você vai para poder fazer a peça. Muito bom essa estratégia. Você não pode ter preguiça, não, entendeu? Pega as peças de 5 anos para trás, vai responder tudinho. Faça tudo de novo. Você quer, pague o preço. Então, é assim que a gente tem que se propor. Tem que ter comprometimento consigo mesmo. São essas histórias que a gente ouve. Show de bola. Da forma como eu estou ouvindo aqui da doutora Luciana, para mim é inédito. Isso é extremamente motivador. Até para mim, que eu nunca, assim, não é que eu não tinha alguém com quem me espelhasse. Eu tinha uma orientadora. E ela estava gestante. Desafio. Eu tinha uma orientadora que é a professora Priscila, que foi uma das precursoras, das criadoras do curso Estratégia. A história dela é interessante, mas a história da doutora Luciana é muito, mas muito inspiradora. A forma como ela encarou esse primeiro desafio após faculdade. E detalhe, doutor, eu era manicure e secretária. São esses desafios, são essas histórias que a gente quer apresentar para as pessoas, porque as pessoas veem o advogado hoje bem-sucedido, constituído na praça, reconhecido, né? E acham que tá tudo lindo, maravilhoso, não sabe da história que o advogado trilhou, dos desafios, até chegar a um determinado ponto na profissão que a gente considera ser bem-sucedido. Bem-sucedido não é necessariamente o profissional que ele se tornou abastado ao ponto de dizer que é rico, milionário, que construiu fortuna através do exercício da advocacia. Eu acho que existe isso. É raro você focar em profissionais que ostentam hoje, até de forma polêmica relacionada ao Estatuto, o Código de Ética da OAB, mas eu me refiro, para mim, ser bem-sucedido, primeiro, é eu estar fazendo aquilo que eu gosto, estar em paz, ter a satisfação pessoal e profissional. Hoje eu falo para todo mundo que a advocacia, o escritório, é a minha segunda casa. Isso aqui faz parte do meu propósito de vida. Inclusive, falo para alguns amigos que isso aqui também é uma agência do Reino de Deus, porque é uma casa para abençoar pessoas. A gente não está interessado só em obter lucro através do exercício da advocacia, mas a gente quer também ser útil, ser uma pessoa de confiança, credibilidade, porque a sociedade hoje precisa de pessoas assim. As pessoas precisam ouvir histórias inspiradoras, que nem a doutora Luciana. Eu quero ouvir uma história inspiradora do doutor Diego aí sobre a OAB. A minha não é tão inspiradora quanto da doutora Luciana, não. Guarda municipal, pai de família. Foi um pouco... Eu utilizei um pouco de estratégia para me fazer. Qual foi a sua estratégia, doutor? Eu não tinha pretensão nenhuma de ser advogado, verdade seja dita. Então, a minha pretensão era, eu vou virar delegado, mas eu vou fazer a prova da OAB. Se algum dia eu precisar, vai estar lá. Olha aí. Já comecei com essa premissa, né? Aí, o que eu fiz? Antes de iniciar meus estudos, eu estudava 1 hora por dia, exceto sábado e domingo. Sábado e domingo, para mim, é sagrado eu não fazer nada, é só ficar em casa relaxando mesmo. E aí eu pesquisei muito em sites especializados em Enem. São 80 questões, né? Eu só bati naquelas matérias que tinham mais questões. Mais recorrência, né? Nas matérias que tinham 8, 7 questões. Das que tem mais questões, isso, né? Uma maior quantidade de conteúdo explorado. Eu me dedicava mais a elas do que aquelas que só tem o Código de Ética da OAB. Isso, do que aquelas que tem 2, 3. Eu lia, eu estudava, mas não tão afinco igual as outras disciplinas que tem 7, 8. Então, eu já utilizei um pouco de estratégia nessa parte, que era para não perder. Ótimo. Porque quando eu me espertei para fazer a prova, já faltava o quê? 40 dias para o exame. 40 dias para a primeira fase. Então, eu me dediquei esse tempo e eu ainda cheguei a fazer 52 pontos na primeira fase. Concurso. Eu vejo que concurso é um pouco de dedicação, de persistência, mas é também estratégia. Tem que ter uma certa inteligência, organização e disciplina para estudar. Eu, depois de um tempo,
eu terminei a faculdade, envolvido no trabalho com o escritório de advocacia para assistir outros advogados, eu passei a usar uma estratégia que é exatamente parecida com a sua, que você usou, mas como eu gosto muito de estar buscando notícia, informação, usar as redes sociais para obter informação, para tomar conhecimento das coisas, eu passei a seguir só páginas, blogs jurídicos, de concurso. Fiz muito isso também. Né? E tenho até hoje. E focar só naquilo que era recorrente cair em concurso me ajudou muito. Na segunda fase, eu utilizei a mesma estratégia. Eu escolhi o direito penal para fazer a peça. O que eu fiz? Eu tinha assistido um vídeo no YouTube de uma moça falando assim, olha, a questão penal são só 4 peças que mais caem. Então, você vai pesquisar, a partir do seu exame, os anos anteriores, quais foram as 2 que mais caíram. Olha aí, boa Porque estratégia. a probabilidade dela cair no teu exame é muito baixa. Isso não quer dizer que você não tem que estudar. Estude. Segui a mesma estratégia. Eu peguei as 5 peças Não mais sei se tem recorrentes. sorte nisso, mas eu segui uma estratégia parecida com a sua. Eu escolhi direito do trabalho. E olha só, direito do trabalho também tem uma quantidade reduzida comparada, por exemplo, a civil, que é extenso, né? A probabilidade de cair várias peças. É muito grande. Desde da inicial até recursos como embargo de declaração, que é contra decisões interlocutórias, que é uma coisa que não cai recorrente, mas existe a possibilidade de fazer em execução, em cobrança, é muita coisa. Aí trabalho, a gente já tinha tido uma experiência inicial de direito do trabalho aqui no escritório. Aí um amigo falou assim, rapaz, escolhe direito do trabalho, vai lá, é pouca peça também. Só que a peça que caiu no dia que eu fui fazer a segunda etapa, uma peça eu acho que praticamente nunca tinha caído, que era mandado de segurança trabalhista. Nossa. Caramba. Nunca caiu. É tanto que a maioria dos colegas fez, em vez de mandado de segurança, erraram a peça, fizeram lá um RO, um recurso ordinário, né? Que Esse exame, doutor, foi um índice muito alto de o RO é um recurso fase. contra uma sentença, né? É como uma apelação no civil, né? E o recurso era contra uma decisão lá interlocutória, né? Contra um abuso do magistrado. E especificamente, eu acho que a questão de pesquisa, acho que sou muito bom de pesquisa, porque eu não perdi tempo, li a questão, fui procurar na CLT, fui procurar no Vadmecum, alguma coisa relacionada, fui no índice remissivo. E aí fui bem sucedido, mas a estratégia de procurar peças, de pesquisar, de focar em algo específico e a determinação também. E treinar bastante, viu? Você tem mas que tem uma treinar. história de fé aí? Tem, doutora Luciana? Tem. Conte sua história de fé. Olha. Eu gosto de ouvir histórias de fé. Então, Deus foi que me deu a força Amém. que eu precisava. Eu precisava muito de força durante a minha gestação. E foi Ele, com certeza, que me deu toda a força que eu precisei. Ai, se eu for falar, gente... Olha, uma vez eu ouvi, porque, olha, serve até de estímulo para quem esteja na mesma situação, ou ouviu algo parecido. Mas eu ouvi, Luciana, tu vai terminar com um bucho no pé da barriga, não vai se formar. Ô, língua fina, vai, né? não, olha a língua, Isso. vai perder o seu carro, preste bem atenção, vai perder o seu carro e não vai se formar. Meu Deus. Eu ouvi isso Que maldição. não é? Eu fiquei horrorizada. Quem é E que não quando fica? eu engravidei, no penúltimo semestre da faculdade, meu carro deu perca total. Eu Caramba. lembrei do que essa pessoa falou. E naquele momento que bateu meu carro, que falaram para mim, deu perca total, eu comecei a chorar e Jesus, muito obrigada. Porque eu sei que o Senhor falou que em tudo dai graças. Então, não sei o que é que o Senhor quer para minha vida. O Senhor sabe que eu estou esperando o filho. E o Senhor sabe de tudo que está acontecendo. Então, seja feita a tua vontade prevaleça, Pai, sobre a minha. Foi o que eu fiz. A minha cunhada surtou. Ela surtou. Vou trazer um copo d'água. Porque isso foi no momento que Isso é uma história de fé. aconteceu a situação, né? Isso é uma história de fé. E aí eu comecei a sorrir, né? E comecei a chorar, sem entender o que estava acontecendo, mas eu sabia que eu tinha que agradecer. Eu sentia isso no meu coração. E aí, nas minhas orações, eu falava assim, Senhor, eu quero me formar, quero ser advogada
E eu quero um carro 4 portas, eu não vou ser humilde não, para depois não reclamar. Eu quero um carro 4 portas, eu quero com vidro automático, quero com ar-condicionado, entendeu? E o que foi que Deus fez? Perca total no carro que eu tinha. E que era o carro da minha família toda, que a gente usava ele, apenas ele. Então, aí eu orando, quando penso que não, o seguro cobriu, eu tirei o carro que eu queria, passei no exame da ordem, me tornei advogada e hoje eu sou presidente, Eita, represento a fiquei todo comissão arrepiado da agora. Jovem Advocacia. E essa pessoa virou para mim e falou: você é meu orgulho. Que É da reviravolta, família. Agora eu me gente. emocionei. Que reviravolta. É da Agora eu me família. emocionei. Então, assim, o que eu quero dizer é que se você tem um objetivo, não perca ele de vista. Não perde ele de vista. Vai vir muitas coisas tentando tirar o teu foco, mas você não pode perder o foco. Você tem que saber a sua direção, o que você quer. Porque se você não sabe o que você quer, qualquer caminho serve. É verdade, é verdade. Tá vendo aí, doutor Diego? A gente vai... Eu sou o cara que apenas cutuca, deixa aqui. O Espírito de Deus vai estar me direcionando aqui para eu ouvir essas histórias aí. Essa história aí, eu pensei que ela já tinha terminado de contar alguns desafios que a gente entende da gravidez, entende da faculdade. Tem mas muita coisa ainda para sair. Tem muito testemunho aí. Tem muita história para sair. Testemunho dessa mulher de Deus aí. Tem alguma coisa marcante nesse período? Assim, marcante mesmo, história de fé, um momento de desânimo, de desafio, o desejo de desistência. As incertezas são muitas em relação ao futuro. Mas hoje o doutor é um criminalista, né? Não é um delegado ainda, talvez, não sei, né, no futuro. Não pretendo, por enquanto. Ainda, mas esse desafio de estudar para a OAB, de abraçar, é como abraçar algo novo também, né? Sim, sim. Porque eu, por exemplo, direito do trabalho, eu fiz a prova da OAB, mas eu não sou apaixonado por direito do trabalho. Sou apaixonado por direito civil, direito do consumidor, ações indenizatórias, esse chabu aí que todo mundo vive no dia a dia. Eu penso assim, eu digo, poxa, eu estou num nicho como civilista, eu trabalho com um nicho que os clientes é inevitável não me encontrar, os problemas não me encontrarem, porque todo mundo tem problema com o banco, todo mundo é consumidor, todo mundo é consumidor, consome em algum momento, vai consumir alguma coisa, acaba que não é que eu deixei de lado o direito do trabalho, mas é porque isso é tão abrangente que acabou me consumindo e hoje eu estou me aprofundando nisso. E no direito criminal, o doutor estudou para a OAB e hoje é um dos maiores criminalistas, jovens advogados de Marabá. Conta isso aí, explica para a gente. Primeiro, obrigado pelo elogio, amiga. A gente sempre busca fazer o nosso melhor trabalho, claro, estudando e conversando com os colegas mais antigos que têm mais experiência, que a gente tem muito a aprender com os colegas advogados. Eu ouvi um advogado, meu primo, ele falou assim que direito criminal é como matemática? Tem alguma lógica nisso, não? Como matemática, eu tenho que conversar com teu primo também. Para saber o que é. Para mim, eu vejo muita coisa interpretativa no direito criminal, né? A jurisprudência sendo modificada, a legislação sendo modificada indiretamente, né, pelos tribunais, não através de alterações legislativas provenientes de projetos de lei, de alterações legislativas, mas indiretamente mesmo, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo próprio STF, pelo Conselho Nacional de Justiça também, né, que imprime resoluções, né, que edita resoluções e que alteram, dão uma interpretação, às vezes peculiar para algum elemento da legislação criminal. E nesse sentido, ingressar no direito criminal é desafiador? Conta pra gente desses dilemas. Sim. Né? Como jovem advogado, ingressar no direito criminal. Como todo ramo do direito, como todo advogado, um bom advogado, ele precisa estar atualizado no que está acontecendo na legislação da sua área de atuação, né? Hoje que a gente verifica muito que está tendo uma grande insegurança jurídica, porque o que nós vemos os acórdãos, a jurisprudência dos tribunais superiores sobre determinado assunto, e que muitos julgados de primeiro grau não estão respeitando aquilo que o advogado de defesa, muitas das vezes, coloca, e
a gente percebe que não está sendo respeitado aquilo. Mas, doutor, mas jurisprudência não é o conjunto de decisões dos tribunais? É o conjunto E os de tribunais decisões. superiores, eles não editam resoluções pacificadoras para uniformizar as decisões dos tribunais? Exatamente. Só que o que está acontecendo, que a gente vê muito e acompanha muito nos sites de direito especializado em direito criminal, que os tribunais estão tendo que afirmar o óbvio, aquilo que eles já decidiram que foi pacificado e que a primeira instância não tá obedecendo. Então, quando chegam lá, tem entrevista que a gente assiste de ministro que eles têm que reafirmar aquilo que já foi afirmado. Que é a jurisprudência dos tribunais superiores, mas os tribunais de piso, né, como se fala, não seguem. Isso é um problema aí, acho, na magistratura, né, para a gente discutir depois. É um bom problema para a gente discutir. São questões que são muito extensas, que abordam vários assuntos. A gente... não é que a gente não vai se deter nisso hoje, mas a gente vai ter muito tempo para falar sobre isso. Sim. E tem uma coisa aqui que eu queria que a gente, já mudando a pauta, a gente falasse que eu vejo como estratégia para vencer esses desafios do início da profissão, que é o trabalho que a Comissão da Jovem Advocacia faz. E agora, especialmente, deixa eu fazer um corte da câmera aqui, especialmente agora, nós estamos prestes a realizar um evento que é de suma importância para a jovem advocacia, para os jovens advogados, que é a Semana do Conhecimento. Eu queria que vocês, por obséquio, pudessem falar de como tem sido organizar a Semana do Conhecimento e, ao final, falassem sobre a importância desse tipo de evento realizado pela Comissão Jovem Advocacia, a COJAD, né? E a gente pudesse também estar fazendo isso como um convite para que jovens advogados possam participar conosco, interagir conosco, para que juntos a gente possa fortalecer e ajudar jovens advogados a romperem essas barreiras iniciais do início da profissão, do ingresso na advocacia. Não só, né? Os jovens advogados, né? Mas os bacharéis em direito, os estudantes, estudantes de direito. Então vai ser um evento legal, mas vamos deixar para a nossa presidente. A doutora Luciana, presidente da Jovem Advocacia, OAB Subseção Marabá, nossa ilustríssima. Então, esse evento, esse grandioso evento que nós estamos trabalhando para que aconteça, né? Ele está voltado para a prática jurídica, né? Para os desafios de quem está iniciando na advocacia, para entender como que funciona os primeiros passos, questões também, como resolver, tem muita coisa que consegue se resolver na via extrajudicial, né, sem a necessidade de demandar o judiciário, que já está abarrotado de processo. Então, como que a gente consegue resolver no cartório, como que consegue resolver pela via administrativa? Então, está perfeito, está excelente. Gente, eu não vou dar muito spoiler do que tem por vir, mas teremos direito criminal, para quem gosta do direito criminal, vamos ter. Vamos ter também a questão da advocacia extrajudicial, marketing, porque é muito importante sabermos o que pode e o que não pode postar, né? Isso. E ainda mais com a rede social em alta. Ainda mais que a gente, no período que a gente está vivendo hoje, né? Com a democratização das mídias digitais. Se a gente não souber aderir, né? Ao meio digital, acaba pecando e se prejudicando, né? Exatamente. Então, doutora, mas a informação que eu tenho aqui, também não posso dar spoiler, né? Eu sou membro da Jovem Advocacia, mas vai ser uma semana do conhecimento diferenciado esse ano. Vai. Faça essa propaganda aí, pode fazer o merchan. Para melhorar. Né? Tivemos ano passado, né, a primeira semana do conhecimento e esse ano promete. Então, é uma excelente oportunidade para fazermos network, né, ter o contato com os colegas, conhecer os colegas, para adquirir conhecimento. Né? Então, está recheado de novidades. Doutor Diego, estou sabendo aí que você vai ser um dos mediadores aí na Semana do Conhecimento. Olha, eu fico até preocupado, que um advogado criminalista aí com a sua bagagem aí, eu acho que o palestrante lá, o convidado, vai se sentir até intimidado, não? Imagina. Nossos convidados são
colegas bastante conhecidos na cidade, que é o doutor Odilon. As referências, né, que a gente As tem. referências do direito Referências. criminal, não só em Marabá, mas como na região também, né? O doutor Odilon, o doutor Diego Freires, vai ter a doutora Andréia. Então, vai ser um evento maravilhoso para quem está iniciando, tanto para quem está assistindo, como para os mediadores também, que vão estar lá. Vai ser por mim e o doutor Wesley, né? Um abraço para o doutor Wesley, aliás, né? Doutor Wesley é pra... Deixa eu fazer o... Doutor Wesley é pra vir pra cá também, falar com a gente, viu? Na verdade, ele é meu vizinho aí, eu falei assim, e aí, vamos? Ele, não, o Diego primeiro, então, tá. Não, venha, doutor, venha conversar aqui, que a gente tem muita coisa para conversar ainda. Mas falando sobre a Semana do Conhecimento, tem alguma temática que a doutora Luciana gostaria de destacar? Alguma informação sobre, por exemplo, sobre as inscrições da Semana do Conhecimento, a realização do evento, o período em que se dará a realização desse evento, o local que é a subseção OAB. A doutora gostaria de falar, de passar alguma informação sobre isso? Primeiramente, o que é mais importante é que esse evento ele está aberto aos acadêmicos do curso de Direito. Então, aproveitem essa oportunidade, está maravilhoso o evento. As inscrições, aliás, acontecerá nos dias 23 e 24 de maio. Estamos trabalhando ainda nos últimos ajustes referente às inscrições, né? Estamos ainda finalizando essa questão de inscrição ainda, mas em breve estará abertas as inscrições. E acontecerá também na OAB. E teremos a noite cultural de fechamento. Eu não vou dar spoiler. Já dei vários spoilers, né, doutor? Eu não sou adepto a spoiler, mas vai ter uma festa no final. Teremos a noite cultural. Olha o spoiler. Festa no final do evento, hein? Um evento cultural, muito bom. Um evento muito cultural. bom, muito bom. Precisamos disso, porque a gente só se conhece se a gente tem alguma oportunidade de ter comunhões com os outros, né? E a interação com outros colegas advogados é muito bom, que você vai criando não só a conexão, mas conexão que eu falo é de compartilhamento de informações, né, de conhecimento, mas você vai criando laços de amizade, que isso que é o que mais importante no nosso meio, você ter amizades. Como você bem falou no início, a gente não tem adversários, embora em muitos casos a gente esteja em partes opostas, mas o advogado ele não é inimigo do outro, pelo contrário, ele tem que ser amigo um do outro, até que os dois possam fazer, aliás, toda a comunidade advocatícia possa viver em harmonia, né? Sim, eu vejo a Semana do Conhecimento como uma oportunidade não só para a gente interagir uns com os outros, auxiliar novos advogados que estão iniciando a carreira, mas como a doutora Luciana falou, é importante porque traz muitos elementos relacionados ao dia a dia da advocacia, à praxis da advocacia em si. São coisas que o jovem advogado desconhece. A pessoa passou na OAB faz pouco tempo, acabou de receber a credencial, precisa de um direcionamento, precisa de um suporte jurídico para, por exemplo, o PJE, o marketing digital, dependendo do nicho de escolha do jovem advogado, elementos peculiares, por exemplo, do direito criminal, da praxis como advogado criminalista, ou do civilista, do trabalhista, do previdenciário, são praxis, são práticas que são peculiares de cada nicho jurídico da advocacia. Esse evento ele reúne tudo isso num evento só, e acaba que eu acho que esse evento, da forma como a gente tem pensado, tem idealizado, tem organizado, vai ficar um gostinho de quero mais. Eu acredito assim que a gente precisa divulgar mais ações como essa, fazer mais semanas do conhecimento. O ano inteiro deveria ter Semana do Conhecimento, a cada 3 meses, a cada 6 meses, que não fosse um evento único, uma vez por ano, mas que o jovem advogado tivesse a oportunidade. Existe a ESA, né, que é a Escola Superior da Advocacia, e existem vários cursos de formação de pós-graduação, cursos técnicos. Eu vejo como membro hoje iniciante na Jovem Advocacia, eu tenho um grande interesse em ajudar pessoas. No início, quando eu entrei no grupo do WhatsApp da OAB, eu via muitos colegas com dúvidas sobre PJE,
trabalhando no direito processual civil, que é a minha área, no direito civil, com dúvidas, assim, questões elementares do direito ainda. E eu sempre, não por compaixão ou por misericórdia, mas por amor também, por companheirismo, né, o coleguismo, por amizade, eu sempre me dispus a ajudar, até dar assistência técnica aqui, remotamente aqui, para quem está com problema no PJE, gente... Precisar aí, o pessoal de Marabá aí que tá com dúvida de usar o PJE, olha, o PJE eu tenho um problema todo dia com o PJE. Caso de amor e ódio. É raro. Num desses podcasts aqui que a gente faz, né? Deixa eu cortar aqui. Um desses podcasts aqui que a gente faz, eu vou fazer, tipo o YouTuber que faz um vídeo aqui, fazendo o corte, colocando a tela do computador aqui para mostrar para vocês o desafio que é. Olha, um computador com a internet mais ou menos, um computador bom, pode ser o melhor, não, pode ser o melhor computador do mundo, mas o sistema, quando ele começa a bugar, meu querido, começa a dar erro. Um dia desse aqui, ó, eu não conseguia abrir a pauta dos meus processos no Marabá, abri de outros lugares, mas Marabá especialmente não abria. Eu tinha que ir no campo pesquisar o processo, que é meu, que eu estou tutelando para acessar os autos. Fora aqueles momentos em que tu tá peticionando, que tu tá ali ansioso para protocolar, finalizar, tá cadastrando o processo, é que na hora de finalizar o protocolo, dá erro. A Semana do Conhecimento também, minha cara amiga doutora Luciana, eu acho que vai servir de virada de chave para muitos bacharéis que têm medo de sair dos seus empregos. Por exemplo, eu tive medo de largar o meu concurso de 12 anos para virar advogado. Então, é uma decisão muito importante você tomar. É muito difícil. E difícil também. Então, eu só tomei essa decisão com o apoio que eu tive, primeiramente, da minha família, através da minha esposa. Ela conversou, eu conversei com ela, manifestei meu desejo de me aventurar na advocacia, porque eu ia dar um salto no escuro. Eu ia sair de um concurso onde todo mês eu recebia meu salário fixo, bem ou mal, pouco ou muito, mas estava ali, e ia para o desconhecido. Que eu tenho colegas que são advogados, mas eu nunca vivenciei isso, nem como estagiário, nem nada. Eu nunca fui estagiário de escritório. Direito, né? Nunca. Então, você, bacharel, que tem medo de partir para a advocacia, se você sente dentro do seu coração aquele desejo de ser advogado, busque o auxílio da sua família, converse com a sua família, porque o apoio da família é importante nesse momento de decisão. Mas eu te garanto, você não vai se arrepender. É verdade. Talvez a Semana do Conhecimento também, ela sirva como um start. Sim. Ela sirva um start para quem ainda está muito inseguro em relação ao exercício da advocacia, né? Porque assim, eu digo assim, rapaz, aqui em Marabá tem mais advogado que gente. Eu tô brincando. É só uma piada. Tem muitos advogados, tem muitos médicos, como tem muitos profissionais em todas as áreas. Mas tem mercado para todo mundo trabalhar. Eu creio que tem. Marabá é uma cidade muito promissora, uma cidade próspera. Eu vejo que o ramo jurídico, especialmente a carreira da advocacia, eu acho assim que o direito comporta todos os profissionais. Agora sim, você precisa, para se destacar, ter uma certa dedicação. Também. Ter o esforço que a doutora Luciana falou em buscar, em determinar, é isso que eu quero, eu vou correr atrás, eu vou batalhar, eu vou lutar, se automotivar e buscar. E a OAB está aí para isso, gente. A OAB está aí para isso. A OAB não é apenas uma entidade representativa, política, não. A OAB está aí para que possa proporcionar isso para os jovens advogados, né? A OAB tem várias ações aí que favorecem a capacitação de advogados, não só através da Jovem Advocacia, através de outras comissões também. Cabe ao jovem advogado estar procurando informações, seja através das redes sociais, na página da COJAD, né, da Jovem Advocacia, ou da própria OAB, ou pode estar se dirigindo também à subseção OAB Marabá, para estar obtendo informação em relação a isso. E agora, não menos importante do que a Semana do Conhecimento, que a gente está ansioso para fazer acontecer,
outros eventos a OAB estará patrocinando, organizando no decorrer do ano, mas um dos temas ou dos quadros do nosso podcast que eu gosto de tem um apreço especial. É esse momento que nós vamos ingressar agora, que é o momento de contar causos. Causos da advocacia. Olha, se tem uma profissão que te proporciona alegria, constrangimento, tristeza, comoção, euforia, tudo ao mesmo tempo, eu acho que é a advocacia. Advocacia. Porque existe na medicina, ninguém procura adentrar no campo da linguagem técnica médica sobre o nome do medicamento, a utilidade. Você recebe aquela receita lá com aqueles garranchos do médico, vai lá na farmácia, o farmacêutico entende bem de garrancho e ele te instrui. Às vezes até melhor do que o próprio médico que prescreve um tratamento. No direito, o advogado ele não tem esse mediador, não. É ele ou é ele. Ou ele consegue instruir as pessoas, orientar as pessoas de maneira clara e objetiva, ou ele não comunica, ou ele não trabalha. Né? E nesse trabalho de comunicação, no dia a dia da advocacia, várias coisas acontecem, causos, dificuldade das pessoas entenderem alguma coisa relacionada ao próprio direito. Eu costumo usar coisas que eu explico para mim mesmo. Eu uso, como se diz, uma interpretação lato sensu, ampla, sobre questões de processo. Processo, fala, olha, processo, o nome já diz. É algo que tem várias etapas, né? Tem várias etapas, a gente não pode ultrapassar isso, a gente não pode superar isso, a gente tem que seguir passo a passo. E esse processo é demorado por algumas questões sistemáticas, institucionais, mas é demorado também porque o próprio nome já diz, é um processo. Hoje mesmo eu recebi um vídeo de um colega, de cliente, ele me mandou o vídeo lá, é só uma consulta, né? É só uma olhadinha no processo. Todo dia chega mensagem desse jeito para mim, desse jeito. É só uma olhadinha no processo. E o causos... Me tira só uma dúvida. Causos jurídicos que a gente conta aqui no podcast é sobre isso, gente. É só uma olhadinha no processo. Não, mas me tira uma dúvida. E chega ali, vou ali cortar o cabelo. É advogado. Doutor, me tira uma dúvida. Né? Tem sempre aquela consulta grátis que o advogado dá. Em algum momento, em algum lugar, ele é solicitado para dar essa consulta grátis. E eu queria ouvir de vocês, o que vocês têm vivenciado desses causos marcantes, causos engraçados, causos tristes, né? De pessoas que, infelizmente, por falta de bom senso, por falta de compreensão... olha, a gente precisa ser bastante atencioso e claro com as pessoas, porque o mundo jurídico é um mundo que possui uma linguagem muito complexa, doutor Diego. Você não concorda comigo? Conte os causos aí no direito criminal. Bom, você tem vivenciado. Estou tentando selecionar. Tá, vamos lá. Eu vou fazer uma... Lembre de um marcante, ou precisa ser necessariamente engraçado, não. Uma abrangência. Precisa contar o nome do santo também. Não, eu vou fazer uma abrangência. Sempre que eu sou procurado, né? Conversa com o cliente, dá um atendimento para ele, explica a situação, o que pode vir a acontecer, o que pode não vir a acontecer, deixa tudo certinho, alinhado com o cliente, ele sai entendendo o caso dele. Certo. Aí, a gente vai para o próximo passo, que é fechar o contrato. A gente fecha o contrato. Quando o cliente termina o atendimento dele, ele chega na casa dele, ele pergunta, doutor, como é que está o meu processo? Aí são dilemas, né? São dilemas, não é só na área criminal, não, mas acho que é em todas as áreas, né? Sempre acontece essa pergunta. Sempre. Mas assim, eu me lembro da primeira cliente que eu tive. Foi um caso, não foi na área criminal, foi na civil, que foi um divórcio. E
primeiro cliente, você tá perdido. Você acha que sabe de tudo, mas na verdade você não sabe de nada. Porque faculdade de Direito não te ensina a advogar. Não te ensina. Ela te mostra as leis, o que você deve fazer ali para tirar nota e passar. Ela não te ensina a advogar. Então, no trato de gestão de pessoas, principalmente de sentimentos de pessoas, é uma coisa que você só aprende no dia a dia. Você não... peguei o OAB aqui, agora eu sei conversar com todo mundo. O super, não existe ninguém super, não existe esse expert, o expert não surge da noite para o dia, né? É um arcabouço de conhecimento que a gente vai acumulando ao longo da carreira, né? Então, quando finalizou todo o processo dela, eu agradeci a ela, porque ela apostou em mim, né? Porque ela sabia que eu tinha acabado de me informar, mas mesmo assim acreditou no trabalho. E o trabalho foi feito. Eu fui estudando ao longo de todo o processo, porque na prática não tinha nada de conhecimento, só o mínimo ali. Até para fazer a peça é uma dúvida enorme que eu saí perguntando para um monte de colegas aí. Mas o doutor que anda aí pelas as instituições, delegacia, presídios, centros de detenções, tem coisas que são mais recorrentes e tem coisas que são desafiadoras. É sobre isso que eu quero ouvir, aquelas coisas marcantes mesmo, aquelas coisas que mexem com a tua cabeça, que uma hora tu tá rindo para não chorar. Uhum. Conte, tem alguma história assim para contar pra gente, não? Ainda não tive essa história assim. O doutor, antes de vir para cá, falou que estava assumindo aí uns casos polêmicos. E aqui a gente tem muitos casos polêmicos. Eu queria que vocês contassem primeiro para depois eu contar, porque senão vai virar um monólogo aqui. Eu escuto muita história. Doutora Luciana, enriqueça nosso momento aí contando os causos marcantes da carreira advocatícia. Isso já aconteceu nesse pequeno tempo, né? Do exercício da advocacia já aconteceu vários casos, né? Que e agora, assim, como é que eu me saio dessa? Como que eu faço? Enfim, um dos casos também divórcio, né? A moça chegou lá no escritório e falou assim, doutora, é o seguinte, quero me divorciar, quero minha parte dos bens, nananã, perfeito, vamos lá. E aí, a gente ajuizou a ação, ela queria só a casa e ele falou que não ia dar parte dela da casa. Então, ajuizamos a ação. Inclusive, eu vi ela hoje. Aí, depois que ajuizou a ação, está marcada a audiência de conciliação para o mês que vem, inclusive. Aí ela me ligou, doutora, então, uma medida protetiva, inclusive. Então, doutora, eu tenho que lhe avisar que ele está aqui na minha casa. Então, mas olha, continua, viu, com o processo de divórcio, mas ele está aqui na minha casa, porque nós temos uma filha. Com medida protetiva. Aí eu vi, eu falei assim, ele está na sua casa. Olha, é bom que a polícia não veja ele na sua casa, né? Que a gente tem uma medida protetiva, a senhora está sabendo, a senhora está se divorciando dele, né? Então, é bom, né? Seria interessante que ele não estivesse aí. Ele, não, doutora, mas olha, eu tô firme. Ele pediu para voltar, eu não vou voltar com ele. Ele tá aqui em casa, mas a gente não vai voltar. Aí eu, entendi. Aí depois ela mesma, me ligou, olha, doutora, sabe o que foi que eu fiz? Porque a senhora é minha advogada, eu tenho que lhe contar tudo, né, doutora? Eu, exatamente, tenho até medo quando a senhora me... Aí ela, então, doutora, o menino tava doente, entendeu? Não pagou o exame, aí do nada chega aquele negócio de lava-jato. Quebrei todinho, doutora, quebrei. Aí a senhora sabe que não pode, né? A senhora tem que ressarcir o dano se ele ajuizar. Não vai nada, doutora, não é nem um salário mínimo. Tudo bem, tá bom, tudo certo. Outra vez, foi uma questão de inventário, né? E aí, briga porque o gado tava passando de um lado pro outro. Aí tem história. Ah, mas o gato só pode ficar de um lado, não pode passar pro outro. Aí eu vi que o negócio era pessoal, né? Eu não quero saber, não é pro gado passar por esse lado de cá. Eu falei, e a cerca eu não sabia, né? Fazer cerca é muito caro, né? Não é barato fazer cerca, fácil, não. Aí eu falei, não, então o dinheiro do gado é fazer a cerca. Aí, não, porque não sei o quê. Eu falei, minha senhora, como é que diz pro gado? Gado, não passa pra cá. Não tem como, minha senhora. Vamos trazer a solução pro problema,
né? Então, assim, é muitos casos, assim. Esses são alguns deles, né? Mas tem vários que já aconteceu. Tem vários. Tem muitos. Sobre causos jurídicos, eu sei algumas histórias. Isso aí tem. Tem memes jurídicos, tem piadas para contar, né? Eu estava lembrando, no início do nosso debate aqui, da nossa conversa, do podcast, sobre algo relacionado ao direito do trabalho, né? Eu estou naquela expectativa de fazer o AB, me preparando para fazer o AB, estudando direito do trabalho. E aí o cara está estudando ali, está com a mente fresca sobre aquela matéria e ele dá aula, né, sobre direito do trabalho, o que quer que seja, quando alguém pergunta a ele. Aí eu estava dominando o direito do trabalho, fiz a OAB a primeira vez. Aí adivinha? Eu não reprovei por causa de uma questão do direito do trabalho, que eu não sabia, eu achava assim que não conhecia sobre como é que é elaborada a prova da OAB, não é a OAB que elabora a prova, é uma banca, é uma empresa terceirizada, contratada pela a OAB, né, o Conselho Federal da OAB, e eu não lembro qual era a banca, mas tinha uma questão trabalhista que envolvia um vocabulário civil, um instituto do direito civil, e eu ingressei com uma ação judicial para anular a questão e a questão ficou errada. À luz da legislação trabalhista, ficou errada. Uhum. E aí isso foi muito frustrante para mim. É um caos, não é um caos sobre a advocacia, mas é um caos porque eu tive que experimentar, foi frustrante para mim experimentar fazer uma prova da OAB, tendo uma questão em que qualquer jurista, inclusive vi vários professores de cursinhos renomados, falar, essa questão aqui ela está obviamente errada. Mas a banca já havia escolhido a resposta e não abriu mão de continuar com aquela resposta que, à luz da legislação, estava errada. Coisas do direito. Mas aqui a gente tem vivenciado muitas histórias alegres, muitas histórias interessantes. Quando a gente fala que o processo está concluso, o que significa que o processo está concluso? Quando a gente fala que houve uma sentença ou que tem algum recurso, que a parte contrária embargou a ação, tudo isso gera muitas histórias, gera muitos causos. Recentemente, uma pessoa me procurou, ela queria ingressar com uma ação judicial, mas ela não queria arcar com as custas judiciais. Como é que lida com essas coisas, doutor? Como é que lida com essas coisas? Porque, assim, a justiça ela é gratuita, mas não é que ela seja gratuita para todos, mas era para todos quantos necessitam da gratuidade da justiça. Como é que vocês lidam no dia a dia de vocês com essas questões? Bom, Em relação à questão financeira, as pessoas não entendem que a gente segue a ordem dos advogados até na precificação dos serviços. Como é que vocês lidam com isso? Bom, relativo a isso, até hoje eu nunca tive nenhum problema na gratuidade da justiça. Até porque as pessoas que me procuram realmente, elas não têm condições de arcar com as custas processuais. Então, para mim, é relativamente sem complicação fazer essa demonstração de que ela não consegue arcar com os custos judiciais, né? Mas como é que é na hora de receber os honorários? Vale receber em gado, doutora Luciana? Um inventário, uma galinha, um porco, como é que é? Abóbora. Já levou algumas coisinhas para casa? Moço, uma vez um cliente já falou levou assim, doutora, calote? Doutora, tô chegando aí, tô levando uma galinha, doutora, pra senhora na moto. Tô chegando aí, que minha doutora merece. Aí eu falei, Jesus, moço, pelo amor de Deus, me diz que essa galinha tá morta. Aí ele, doutora, ela tá de cabeça para baixo na moto. Então, eu acredito que a galinha estava viva. Eu falei, eu não vou ter coragem de matar a galinha, não sei nem como é que mata a galinha. Ela falou, meu amigo, muito obrigada. Gente, eu só sei que ele ficou arrasado, porque não é que eu quis rejeitar, mas eu não sei matar galinha, entendeu? Aí ele foi e deu, professor. Eu não recebi galinha, não, mas promessa de receber gado, já recebi aqui, o cliente nunca mais. Abóbora. Ganhou com a promessa. Agora aí eu amo, quando a pessoa leva lá para mim abóbora, leva frutas, sabe? Que a maior parte, né, dos meus clientes são rurais.
Então, eles levam, né? E eu amo cheiro verde, couve. Eu gosto Olha aí. muito, é. Então, é isso. E você, doutor Diego? Eu não tive nem pagamento galinho e nem promessa de receber alguma coisa. Tem que ser no dinheiro. A advocacia, Não dá para receber depois, né? No a direito criminal, advocacia doutor Diego? criminal tem essa benesse de você trabalhar só quando receber. Porque a chance de você levar um calote é muito grande. Esse negócio de trabalhar, se obtiver a vantagem financeira, não existe, né, doutor? Não, porque muitas das vezes, quando a gente é acionado, a pessoa está presa em flagrante. Muitas das vezes. Então, você vai lá e é acionado, você executa o serviço e a pessoa sai, a probabilidade de você não receber depois que ela está solta é muito grande. Pois é, esse é o nosso podcast Café com Direito. Estamos aqui contando causos jurídicos e a gente queria encerrar esse momento. A gente tem muitos assuntos para falar, a gente tem muitos temas para debater sobre a jovem advocacia, sobre dilemas enfrentados, não só por jovens advogados, mas no exercício da profissão da advocacia, a gente enfrenta desafios. Essa questão de honorários advocatícios, voltando ao assunto para encerrar aqui essa pauta de causas, eu costumo dizer assim, olha, advogado também come. Advogado também come. Tem conta. As pessoas chegam aqui, não, é porque fulano cobrou tanto. O fulano não, mas ele não cobra. Só mediante causa ganha, doutor? Pois é. Não tem como. A gente passa por alguns perrengues que as pessoas não entendem que a gente trabalha não só para fazer petições judiciais, para ser um mediador, mas como consultor jurídico, isso aqui é um espaço para levar informação para as pessoas, né? Vai chegar um momento que a gente vai trazer conteúdos, temas com um propósito único e exclusivo para levar informação para as pessoas. Isso aqui já é um trabalho de cunho informativo, esse bate-papo que a gente está fazendo sobre dilemas, desafios da profissão. Mas o advogado hoje, inclusive, é motivo de meme nas redes sociais no que tange a honorários advocatícios. Eu não vejo a profissão da advocacia como uma profissão desvalorizada. Eu creio que são alguns profissionais que não se valorizam ou pessoas que não acreditam ou por ignorância não acreditam no potencial, na importância da profissão ou porque simplesmente decidiram apenas fazer chacota com o advogado. Vocês já foram vítimas de algum preconceito, alguma chacota, alguma discriminação pelo fato de serem advogados, não? Tem algum caso, alguma história para contar sobre isso? Preconceito não, mas a gente sempre, quando é acionado por algum cliente, a preferência do cliente é pagar só no final do processo. E se o processo demorar 10, 15 anos? Como é que fica? Vamos levantar uma campanha aí. Advogado também come? Como é que fica o advogado nessa situação? Essa campanha, eu queria levantar essa campanha, advogado também come, mas em relação aos alvarás judiciais. Porque o que a gente percebe que a cultura que muitas pessoas têm do advogado é que para ele prestar um bom serviço, ele tem que ganhar a causa no judiciário. E a consultoria, como é que fica? Mas a advocacia é um serviço de meio, não é do final. Então, o advogado é aquela pessoa que vai representar o cara, fazer o pedido no judiciário. Não é o cara que vai dar a sentença lá no final. Então, o que o cliente está querendo, o que o cliente quer no judiciário, é aquilo que o advogado tem que extrair as informações do cliente, passar para o papel e entrar no judiciário. Esse é o papel dele, fazer esse trabalho. Não é receber só lá no final, quando o juiz der a sentença ganha, der a causa ganha para o advogado. E se o advogado perder a causa? Uma história clássica aí, de criminalista aí. Eu lembrei de uma piada aqui, eu estou pensando em contar aqui, estou esperando tu contar um caso aqui, ou eu conto uma piada para encerrar aqui. Bom, não aconteceu comigo. Eu já ouvi a história de um colega falando que isso acontece muito. Famílias procuram colegas advogados criminalistas contratar, falando assim, doutor, quanto é que o senhor cobra para tirar meu irmão ou meu parente que está preso?
O papel do advogado não é prometer nada para o cliente. Falar assim, portanto, amanhã teu irmão está solto. Eita. Então, é uma prática que a gente ouve falar, que acontece não só aqui em Marabá, mas no Brasil todo. E que tem que estar muito atento a isso. A pessoa que vai buscar um advogado tem que estar atento a isso, porque a pessoa que está pagando, ela quer ver o resultado. E nem sempre o resultado é aquilo que ela está esperando. Em relação ao júri, eu tenho uma história aqui para contar em relação ao júri. Júri? Júri popular, né? Diz que determinado advogado, muito renomado na cidade, abraçou a defesa de um cliente que estava sendo processado pelo crime de homicídio. Só que esse cliente do advogado era uma pessoa que era considerado relativamente incapaz. Relativamente incapaz é aquela pessoa que não tem autonomia, completa autonomia sobre a sua própria vontade, alguém que tem alguma deficiência cognitiva, digamos assim, né? Usando um eufemismo, uma expressão mais técnica no direito, né? E o advogado passou a fazer a defesa no júri desse cliente, só que ele iniciava a defesa e sempre interrompia tossindo. Excelência. Lá vem história. Esse ilustríssimo representante do Ministério Público, o meu cliente, e nunca concluía. E essa estratégia se estendeu, já estava com 30, 40 minutos o advogado nessa estratégia, até que o representante do Ministério Público, o promotor, se levantou com euforia, bateu na mesa e disse: Excelência, isso é um desrespeito para com o júri aqui presente, para com a família da vítima, as pessoas aqui, para com esse próprio tribunal, esse advogado desrespeitando, isso é um teatro, coisas do tipo. E o advogado, a partir daí, foi que manifestou qual era a sua estratégia de defesa, quando viu o promotor se exaltando contra ele, por causa dessa essa estratégia de tosse. E o advogado, então, passou a proferir a defesa precisa, disse: Veja, Excelência, esse jovem aqui, apelidado de Bolo Sem Coco. Essa era a defesa do jovem que estava sendo acusado de crime de homicídio, porque o apelido dele era Bolo Sem Coco. Veja só, uma pessoa, um jovem, já carrega consigo uma certa limitação cognitiva e passa a vida inteira sofrendo bullying, chacota, sendo xingado de Bolo Sem Coco, porque isso pode parecer irrelevante para algumas pessoas, mas para ele isso era um xingamento que provocava, que deixava-o irritado e irado, e não há um porquê dele estar sendo acusado por um crime se ele também foi vítima. Mas veja só, o ilustríssimo membro do Ministério Público se irritando simplesmente porque eu estou com problema de garganta, estou gripado e não consegui desenvolver a minha fala porque a minha garganta está irritada. Imagine um jovem como esse a vida inteira sendo chamado de Bolo Sem Coco. Excelências, por favor, absolvam este rapaz. Estratégia. E essa foi uma estratégia clássica. Eu não sei contar piada para as pessoas rirem, mas isso é um caos que pode parecer uma piada, mas por trás de todo o caos jurídico que parece um meme, existe uma história real por trás das pessoas. E assim, a gente está encerrando mais um bate-papo do Café com Direito. Agradeço os meus colegas causídicos. Gente, para quem não sabe, causídico é advogado, aquele que defende causas das mais diversas, complexas, simples do dia a dia, as mais patológicas causas, nós advogados defendemos, atuamos. Não existe um advogado também que seja um clínico geral, né, doutor Diego? Portanto, estão aqui especialistas, jovens advogados promissores. A doutora Luciana, aqui, nossa presidente da Comissão da Jovem Advocacia, gostaria de agradecer a sua presença ilustríssima, brilhante aqui, com toda a sua elegância, né?
e presença, e queria que vocês, nesse encerramento, vocês deixassem aqui alguma mensagem, quisessem encerrar, deixar uma mensagem de alegria, de esperança, porque agora é a hora do segundo tempo do café, né? A gente está encerrando, mas está encerrando com o café, vai tomar o nosso cafezinho aqui para finalizar essa tarde maravilhosa aqui de podcast Café com Direito. A Abrão Neto, Advocacia Especializada, e Carvalho Advocacia. E aí, doutor Diego? Bom, eu vou passar as honras para a doutora Luciana. Doutora Luciana. A minha mensagem é principalmente para os acadêmicos do curso de Direito, né, que já estão lá no finalzinho, que bate aquele frio na barriga, aquele medo, aquela insegurança, que está terminando a faculdade, vem o novo sempre dá medo, né, gera insegurança, isso é normal. Mas no dia que eu recebi a minha carteirinha do Dr. Diego Freire, eu nunca esqueço que ele falou que a advocacia, ela não é uma profissão para covardes, né? Então, vamos se inspirar no exemplo que o Dr. Diego acabou de nos dar de coragem. Ele saltou, ele teve coragem e, com certeza, com a dedicação e com foco, ele vai colher os frutos disso, né? Então, persista. Quem está fazendo o exame da ordem, que não passou na primeira, não passou na segunda, isso é pessoal, é uma guerra pessoal, é você com você. É verdade. Então, cuidado para não perder o foco. É um momento ali transitório. Toda dificuldade, ela é transitória, assim como qualquer momento em nossa vida de felicidade, de alegria, tudo é transitório. Estamos aqui na Terra de passagem. Então, se apegue com Deus no momento que você se sentir, não, eu não dou conta, eu sou um inútil. Você não é. Se Deus te escolheu, colocou o teu sonho no teu coração, é porque você tem capacidade e tem tudo para conseguir. Deus não erra no que Ele tem para você, Ele não errou. Então, foque, estude, se dedique, não espere cair do céu, faça, dê o seu melhor, que vai chegar a sua vitória. Obrigado, doutora Luciana. Belas palavras. Belas palavras. E aqui nós encerramos mais um podcast Café com Direito. Esse é o primeiro episódio de uma série de podcasts sobre a jovem advocacia, os dilemas e os desafios da profissão advocacia. Um abraço aos nobres causídicos e um até breve aos nossos fãs, telespectadores. E aí a gente faz aqui o apelo final, né? Curte aqui o nosso canal do Café com Direito, compartilha, né? Se inscreva no nosso canal e contribua para que mais pessoas sejam agraciadas com essas presenças desses advogados e de outros, né? Outros colegas que virão aqui para fazer esse bate-papo conosco. Um abraço e até breve. Até mais. Até mais.